Você já perdeu horas da sua vida tentando desbloquear alguma coisa em um videogame e no final descobriu que era tudo mentira? Talvez um personagem secreto, uma fase escondida ou aquele amigo da escola que jurava que tinha encontrado um chefe que ninguém mais conhecia, só ele, né? Ele é o cara. Se um garoto chegasse na escola dizendo: meu primo desbloqueou o Luigi no Mario 64, pronto. Metade da sala acreditava. E hoje a gente vai relembrar alguns dos maiores mitos da história dos videogames. Então, já comenta aí qual mentira você acreditou quando era criança, porque eu tenho certeza que pelo menos uma dessa lista já enganou você. Eu me chamo Ítalo, você está no Nerd Geek Games. Se você já gostou dessa introdução, considere deixar o like. Beleza, galera? Vamos para o vídeo porque aqui é sem enrolação, hein? Simbora! Falando em Mario 64, vamos começar com Luigi em Mario 64. Quem jogou Mario 64 provavelmente lembra daquela fonte no castelo que tinha uma inscrição estranha. Muita gente dizia que ali estava escrito L is real 4001. Olha só o meu inglês. Ou seja, L é real 2401. Pronto, é isso aí. A teoria surgiu quase imediatamente. Luigi estava escondido no jogo, só precisava descobrir como desbloquear. A partir daí começaram as histórias, você precisava pegar todas as estrelas, coletar todas as moedas, zerar o jogo várias vezes, fazer um salto específico, entrar em uma determinada fase e assim sempre tinha aquele detalhe. Se não funcionar, é porque você fez alguma coisa errada. O engraçado é que a Nintendo nunca falou nada sobre isso, né? Ela simplesmente assistiu milhões de jogadores enlouquecendo e lógico que isso aí é bom para ela. E tem uma curiosidade interessante. Anos depois descobriram que Luigi realmente foi pensado para o jogo. Inclusive existiam alguns arquivos relacionados ao personagem. Ou seja, a teoria estava errada, mas não totalmente. Na verdade, o Luigi já estava fazendo o que sempre faz. Esperar o Mario resolver tudo. Mas se você acha que isso foi um absurdo, espera até conhecer um Pokémon que supostamente estava escondido debaixo de um caminhão. Sim, um caminhão. Pokémon criou uma das maiores teorias da história dos videogames. Perto do navio SSN existia um caminhão. Sim, essa informação eu tive que pesquisar SSN e eu lembrava disso. Normalmente o jogador nem conseguia chegar perto dele, mas alguém conseguiu, então surgiu a história. Debaixo daquele caminhão estava escondido o Mew. Só precisava seguir um passo a passo gigantesco. Não podia derrotar certos treinadores. Precisava usar Surfing, fazer uma sequência específica, mover o caminhão e então o lendário Pokémon aparecia. Milhares de jogadores tentaram, nada aconteceu. O caminhão simplesmente era um caminhão. Os desenvolvedores provavelmente colocaram aquilo só para estacionar alguma coisa. Mas se você acha que perder horas procurando um Pokémon debaixo de um caminhão foi absurdo, espera até descobrir que muita gente acreditava que dava para mudar completamente a história de um dos mais famosos jogos do PlayStation. E não estamos falando de qualquer personagem, estamos falando da Aerith. Eu tô tentando botar a língua entre os dentes aqui, hein? Dava pra salvar a Aerith em Final Fantasy VII. Final Fantasy, né, galera? Se você nunca jogou Final Fantasy VII, relaxa, porque essa história já tem quase 30 anos. E quem jogou sabe exatamente do que eu estou falando. Existe um momento muito importante na história envolvendo a Aerith. Só que muita gente simplesmente não aceitou aquilo. Os jogadores começaram a criar teorias. Deve existir um jeito de impedir. Acho que falta fazer alguma missão. Talvez exista um item secreto. E foi aí que começaram os boatos. Você precisava pegar uma matéria escondida, completar uma missão específica, não fugir de determinadas batalhas, visitar lugares secretos, fazer praticamente uma faculdade de Final Fantasy. E no final, nothing. Nada, meu amigo. A história acontecia exatamente do mesmo jeito. O mais engraçado é que a Square recebia cartas de jogadores perguntando como salvar a personagem. E a resposta era sempre a mesma. Não dava.
Os desenvolvedores provavelmente estavam pensando, meu amigo, supera. Mas se você acha que essa mentira foi grande, teve uma que enganou praticamente o mundo inteiro e ela envolvia uma personagem extremamente famosa. Quem teve PlayStation na infância provavelmente ouviu essa história ou, como eu, frequentou locadora, né? Eu não tinha PlayStation. Existia um código, uma combinação secreta, um cheat escondido, o que você quiser chamar aí, que mudaria completamente a aparência da Lara Croft. Sempre tinha alguém que dizia conhecer. Sempre tinha um amigo que jurava que tinha visto. E sempre tinha um primo, enfim, né? Alguém sabe de alguma coisa, mas não existe nada. As revistas da época alimentavam ainda mais esses boatos. A internet começou a espalhar histórias e milhares de jogadores tentaram descobrir esse código. Só tinha um pequeno detalhe: ele nunca existiu. Nunca foi programado, nunca esteve no jogo. Era simplesmente uma das maiores pegadinhas da época. O verdadeiro segredo era descobrir quem começou essa história. Mas calma, porque agora vem um mito que conseguiu enganar até quem nunca jogou videogame. Muita gente acreditava que dava para virar o Super Sonic no Sonic original. Era só pegar todas as esmeraldas, fazer uma sequência específica, apertar alguns botões, esperar alguns segundos, pronto, você viraria o Super Sonic. Super Sonic nem existia naquele jogo, ele só apareceu oficialmente em Sonic 2, mas isso não impediu ninguém de tentar. Se alguém falou que funciona, ela vai tentar. O único poder especial era a paciência, né? Porque aquele bônus ali girando, meu Deus do céu. Eu era péssimo naquilo. Ainda sou, acredito. E o último mito dessa lista nasceu de uma das maiores trollagens da história dos videogames. Tudo começou quando uma revista publicou uma matéria dizendo que existia um personagem secreto. O nome dele era Shenlong. Acho que a pessoa deve ter confundido com Dragon Ball, não sei. Segundo a reportagem, bastava zerar Street Fighter sem perder nenhuma luta, sem tomar um dano, sem usar continue, fazer várias condições absurdas, enfim. Vocês perceberam que sempre tem que fazer um monte de coisas e no final não dava em nada. Então o personagem aparecia depois de tudo isso, né? Milhares de jogadores tentaram, ninguém conseguiu, porque era tudo mentira. Era uma brincadeira de 1º de abril, só que ela faz tanto sucesso que a própria Capcom começou a fazer referências ao personagem. Os jogadores perderam meses procurando o Shenlong. Imagina ter que achar as 7 esferas, né? E esses foram alguns dos maiores mitos dos videogames. O mais engraçado é que muitos deles nasceram do mesmo jeito. Um amigo contou, uma revista publicou, alguém inventou uma história e de repente uma geração inteira acreditava. E quer saber? Talvez isso fosse parte da mágica dos videogames naquela época. Agora eu quero saber, qual desses mitos você acreditou? Conta aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que vai aparecer alguém dizendo: ah, meu primo desbloqueou todos esses. Todo grupo de amigos tinha um mentiroso profissional e às vezes esse amigo era você. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer, né? Se inscreve no canal. E se por acaso vocês gostam de filmes e séries, eu também tenho um canal chamado Nerd Geek, beleza? E aqui é só de games, você pode ficar por aqui também. Valeu, galera, até a próxima. Tchau.